Graças a Deus por esta noite, graças a Deus pelo culto de hoje, pela escola bíblica dominical desta manhã. Quem foi abençoado hoje de manhã, diga amém. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. É o texto tão conhecido de todos nós. Deus abençoe aqueles que estão nos visitando esta noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, que Deus os fortaleça, Deus os guarde em nome de Jesus. Essa questão da palavra de Deus, do Espírito Santo, ele revelar, ele abrir a mente, abrir o Espírito é uma coisa extraordinária, mas é muito extraordinária. Acho que nenhum pregador sério do mundo vai encerrar os seus dias, eu creio nisso, e vai dizer assim: eu conheço tudo, eu preguei tudo. Impossível, diante daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Verso de número 39, Lucas 22, verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Vamos repetir juntos o verso 43? 1, 2, 3. Então mais uma vez. Então uau! Interessante que na humanidade de Jesus, o texto bíblico nos fala que ele esvaziou-se de si, não assumindo a forma de Deus, mas a forma de servo. E em todas as tentações, em todas as situações que Jesus padeceu nessa terra, ele não trouxe para si a condição de ser Deus, no conceito de não passar por algumas coisas. Ele trouxe para si a missão de Deus Pai, de cumprir o seu propósito. Se a gente parar para pensar, esse texto ele tem duas palavras que mexeram, o Espírito me agitou para esta noite. Primeiro que você olha que o Getsemane, ou Getsemane com alguns, é um jardim. E é neste jardim que a tentação virá, que a carne vai se inflamar, que a agonia vai vir, em que Jesus vai suportar, pela obediência de fé, ele vai ser vitorioso. Mas é também no jardim que o primeiro homem, Adão, falhou, na obediência falhou. É interessante que o pecado, na geografia do Éden, ele logrou êxito. Adão, naquele local assim, estratosférico, maravilhoso, ele falha na obediência, ele falha naquilo que tinha sido dado para ele. E é no jardim que o segundo Adão, Jesus Cristo, ele vai passar pela provação, vai passar pela tentação, e é neste jardim em que ele solta uma frase que está mexendo com ele. Sendo ele a segunda pessoa da Trindade, ele sabia, ele veio com um propósito para o que veio. Dos seus 30 primeiros anos de vida, que o ministério de Jesus se estabelece,
do 30º ano de vida dele, você vê Jesus que tinha consciência do que ele ia fazer. Por que ele veio? Aos 12 anos de idade, quando seus pais dão uma bobeada, voltam para casa depois de um culto, cadê Jesus? Cadê Jesus? Que não acham Jesus. E vão lá e acham Jesus no meio no templo, conversando com os doutores da lei de igual para igual. De igual para igual. E os pais ficam maravilhados com aquilo, mas mãe que é mãe, dá uma durinha, né? O que você está fazendo aí, rapaz? Oxe, nós estamos procurando você. E onde você... Ele fala, vocês não sabem que eu tenho uma missão? 12 anos de idade. Vocês não sabem que eu tenho um propósito porque eu vim nessa terra? A Maria, a mãe de Jesus, ela foi visitada. Ela sabia que o que foi gerado nela foi por obra e graça do Espírito Santo, e que Jesus era o Messias. Então, quando Jesus, por exemplo, nesse episódio, só para ilustrar, tem outros, os pais de Jesus ficam preocupados com ele. Quando o encontram no templo, imagine a aflição dos pais quando perde o filho, né? Dá um desespero, ele fica apavorado, pelo amor de Deus, onde está a criança? Como é que funciona? Esses dias, Fernando e eu vimos uma criança que a mãe piscou, e ela foi andando, e foi andando, e a mãe não se deu conta. O desespero da criança, o desespero da gente, porque não fazíamos nem ideia de onde tinha vindo aquela criança, até que um segurança apareceu e pegou, e a gente ficou ali preocupado. E eu imagino que uma mãe normal ficaria tensa, preocupado com o desaparecimento do filho. E quando a mãe de Jesus chega no templo, Jesus fala para ela, vocês sabem o que eu tenho que fazer. Vocês sabem que eu tenho uma missão. E dali para frente, Jesus também continuou com o seu propósito. Nesse texto que nós acabamos de ver, Jesus está no seu 33º ano de vida. E ele, daqui a alguns instantes, isso aqui está acontecendo numa quinta-feira, chamado quinta-feira por muitos, que a Igreja Católica deu esse nome, de quinta-feira santa. Mas para nós todos os dias deve ser santo, amém, igreja? Todos os dias. E é nesse ambiente que após ceiar, após ele falar para os discípulos que ele esperou muito por aquele momento, etc., é que Jesus vai para esse local. E nesse local, o Jesus humano está em agonia. E nesse ambiente, ele vai vencer. E a história já nos mostrou que na mesma geografia, para um, é motivo para cair. É justificativa para não ser. Mas quando a gente tem decisão, a gente tem postura, a gente sabe o que quer, o ambiente não vai influenciar. Então Adão falha na obediência num jardim perfeito. Jesus, que vem com propósito, também nessa geografia, Jesus prevalece e ele vai vencer. É neste ambiente que Jesus aceitou o cálice das mãos do Pai. E aí a oração de Jesus, ela continha um pedido humano, não tinha um pedido de desistência, nem um pedido de reclamação. Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que este cálice tinha? Esse cálice que Jesus está falando não é um cálice, ele sabe disso, mas são os horrores que estavam aqui, na mente dele, para acontecer. Que horrores! Ele sabe que Judas já o traiu, e sabe que Judas vai comparecer àquele local. O cálice que Jesus vai tomar, que ele está se referindo, dizendo, Pai, se possível afasta de mim, tem traição de Judas, tem a negação de Pedro, tem a deserção dos apóstolos. Nesse cálice tem a inimizade, crueldade terrível dos sacerdotes e dos principais contra Jesus.
Nesse cálice que Jesus vai tomar, que ele está dizendo, se possível afasta, tem aqui o abandono de um povo que ele curou. Tem o abandono de gente que ele alimentou. Nesse cálice tem insulto, porque ele vai ser insultado. Nesse cálice tem açoite. Esse cálice vai ter vergonha, vai ter agonia, e vai se encerrar com a coisa fantástica de Jesus de cumprir a sua missão, que é a cruz. Mas até ele expirar na cruz, até ele expirar, essas são algumas coisas que estavam dentro do cálice de Jesus. O que ele ia beber, o que a sua crucificação, porque se fosse assim, pegou, leva para a cruz e acabou, era menos dolorido, mas não. O cálice que Jesus está se referindo aqui, ele tem estas coisas e tem muito mais. O cálice, por exemplo, tem a desonra de ficar nu perante a população. O cálice tem a humilhação de ser taxado de criminoso e ser crucificado junto com 2 criminosos. Então, quando Jesus está a sair da última ceia, se dirige descendo para a região do Getsêmani, que é em Jerusalém, ele chama os 12, os 11, deixa deles, chama a parte Pedro, Tiago e João, deixa os demais aqui. Judas já tinha ido chamar os guardas, combinado, e ele fala, vamos orar comigo. Ele deixa alguns dos outros aqui orando. Então nós temos aí 8 discípulos que estão no jardim do Getsêmani, mas num espaço. Aí ele chama os 3 mais chegados, que viram coisas, que na ressurreição da menina, filha de Jairo, estavam presentes, que na transfiguração estavam presentes, que viram coisas que os outros não viram. Aí ele chega com esses dentro do jardim do Getsêmani, que é local de prensa, e ele fala para os 3, fiquem aqui. Aí o texto diz assim, e ele foi a um tiro de pedra, um arremesso de pedra, ou seja, ficou 8 aqui, ele andou mais um pouco, deixou os 3 aqui, e ele, numa distância, como que, se você pegar uma pedra, alguém, e arremessar, ele foi orar no mesmo jardim, longe desses aqui. E essa primeira oração, porque ele está orando, e 3 vezes a gente sabe que nessa oração, ele interrompe, e vai ver os discípulos e encontra dormindo. Mas é nessa primeira oração, que Jesus faz esse pedido para o Pai do cálice, para não beber. Agora é interessante que o desejo de Jesus, desde que ele, e por que veio, desde que veio, era só fazer a vontade do Pai, era realizar o desejo do Pai. Quando lá em Gênesis a gente viu o diabo reinando, entrando com pecado, e o Senhor fala, ó, assim como entrou o pecado por um homem, também por um homem entrará a salvação, e o Senhor está cumprindo aqui o desejo do Pai. O desejo de Jesus, você vai olhar em todas as declarações de Jesus, quando se fala do que Ele é, do desejo, da sua autoridade, Ele nunca fala, eu sou o segundo, ou eu sou o primeiro, ou eu sou o terceiro, Ele não fala isso. Em todas as declarações ele fala, eu vim para fazer a vontade do Pai. Quando aquele moço, naquela saída daquela cidade, o rico, corre até Jesus, ele chega para Jesus e fala assim, bom mestre, Jesus fala para ele assim, por que você me chama de bom? Porque bom não é outro senão o Pai, Deus. Ali tem uma razão porque Jesus está falando, porque aquele moço estava com a ideia de enaltecer Jesus, e já engrandecer Jesus como mestre, para ouvir aquilo que ele queria. Mas você vai perceber que em tudo, Jesus não traz para si a condição de fazer um gesto, um estalo de dedo,
e invocar ações divinas para que ele não cumpra algumas coisas e não faça algumas coisas. A tentação de Jesus quando ele sai do batismo, você vê que o diabo tenta provocar Jesus com fome, depois pede para que ele se lance lá de cima, e o diabo vai tentando, Jesus sempre fala, está escrito, está escrito, está escrito. E pela segunda vez, aqui, na mensagem de hoje, você vai ver que no final da tentação de Jesus, e os anjos o serviam. E aqui você vê Jesus, que 3 anos depois, está a menos de 24 horas de padecer, e nesse texto diz que na agonia, que ele está orando, e ele está sozinho, embora os discípulos estão na região ali com ele, a Bíblia diz que ele orando, desce um anjo e o fortalece. E em todo o tempo, nesta declaração de Jesus, quando ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice, e aí essa frase é fantástica, porque ele diz assim, no entanto, seja feita a tua vontade, e não a minha. Apesar dele estar em agonia, apesar de Jesus estar vivendo instantes de uma humanidade que está tremendo, é normal, isso é humanidade. Ele diz assim, eu vou colocar de uma maneira mais compreensiva para nós. Apesar de eu estar receoso, Pai, se o Senhor entender, faça, mas faz aquilo que o Senhor quer. E a palavra de Deus diz que o Senhor, o profeta Isaías escreve dizendo, agradou a Deus moê-lo, agradou ao Senhor enviá-lo, não porque o Senhor queria o sofrimento de Jesus, mas isso é amor. Deus envia então Jesus, e Jesus no meio da agonia, ele consegue dizer assim, vai doer, mas faz o que o Senhor tem que fazer. E esse texto é tão forte, porque ele traz algumas revelações para nós. Quando Jesus estava em Jerusalém, ele não ficava só em Jerusalém, o Monte das Oliveiras era o lugar onde Jesus acostumava-se a orar. Quando Jesus não está nesse lugar, ele está orando em outros lugares. Quando ele recebe a notícia, no começo do seu ministério, que João Batista está decapitado, Jesus se entristece. E ele atravessa para o outro lado do lago, e ele vai orar. Então, é comum, é um ensinamento de Jesus, a oração na vida do crente. Não é uma força de expressão dizer aqui, você precisa orar. É ensino de Jesus. Nós só venceremos este mundo, só venceremos as tentações, as lutas, se nós tivermos uma vida em oração. E ele ensina isso dos 30 aos 33 anos. Agora, quando ele está em Jerusalém, esse é um local interessante, porque é um local, segundo alguns pensam, que poderia pertencer a um discípulo de Jesus, porque era um lugar secreto, era uma propriedade particular. Mas quem sabia desse local? Os discípulos. Só os mais próximos sabiam disso aí. E quando Jesus está em Jerusalém, na quinta-feira, pós a ceia, ele vai para onde? O texto diz que ele vai para o Getsemane. E é nos instantes finais, quando a alma dele está em agonia, quando ele está para viver o momento da cruz, que Jesus vai clamar. Agora eu pergunto a você, por que Deus permitiu que Jesus passasse por isso? Por que então também que Jesus não fez nada para fugir daquilo? Por que Jesus não disse,
não vai dar. Não vai dar. Por que que Jesus passa por isso? Por que que ele pergunta para Deus, para o Pai, se tem como não passar por aquilo? E o Pai não responde à oração dele, evitando a cruz. Pelo contrário, não foi vontade de Deus que Jesus deixasse de tomar o cálice. Foi vontade do Senhor que Jesus passasse por tudo isso. E aí a gente vê Jesus dizendo que apesar de tudo isso, que fosse então feita a vontade. E a vontade de Jesus, ele declara, é fazer a vontade do Pai. Todas as vezes que alguém pergunta alguma coisa sobre valores, no sentido de poder, no sentido de Jesus fala, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E aqui, quando Jesus está para ser preso, na verdade ele vai se entregar, porque ninguém podia prender Jesus, ele permite isso, porque a vontade de Jesus, grave isso, a vontade de Jesus é fazer a vontade de Deus. E mesmo tendo um sofrimento à frente, ele mantém a vontade de obedecer a Deus. Vontade. Mesmo sabendo do que vai doer, do que vai padecer. Ele mantém a vontade. Mesmo visualizando tudo isso que eu disse para você. Quando a gente olha essa posição de Jesus, fica claro que Jesus demonstra a sua entrega e a sua submissão à vontade de Deus. Nós estamos aqui falando do Filho de Deus. A vontade dele era fazer com que a vontade do Pai fosse realizada. E mesmo diante de tudo isso, esse ato de Jesus, de tomar esse cálice chamado cruz, ele demonstra que há uma entrega, há uma submissão à vontade do Pai, e ele cumpre isso. Agora, é interessante, porque se a gente for olhar a liderança de Jesus, se a gente for olhar para a vida de Jesus, Jesus não escreveu livros, ele não escreveu livros. Jesus não liderou um grande exército. Jesus não tinha nenhuma mágica, uma estratégia financeira que pudesse trazer alguma coisa que marcasse a sua vida naquele tempo. Jesus não fundou uma religião, Jesus não construiu prédios, Nabucodonosor construiu, Salomão construiu o templo. Jesus não construiu um templo, Jesus não pastoreou uma igreja, Jesus não foi ministro de louvor, Jesus não fez um monumento a si mesmo, para que alguém pudesse ter alguma referência nesse sentido. Jesus não tinha posses, além das roupas que ele vestia. E uma vez alguém quis seguir, ele disse, olha, o Filho do Homem não tem nem um travesseiro para servir de apoio. Então Jesus também não tinha nenhum travesseiro que ele pudesse descansar. Jesus foi rejeitado pela sua família, a cidade que ele cresceu quis matá-lo em Nazaré, o seu tesoureiro, o homem que ele escolheu, o trai, e ele sabe, ele é abandonado pelos 11 discípulos na última hora. Ele foi trocado por um assassino, ele ficou entre os dois ladrões, ele aguentou zombaria. O manto de Jesus serviu de sorteio, de disputa, para ver quem ficava com o manto de Jesus. E os soldados dividem isso, e Jesus ainda vai ser enterrado num túmulo que não é dele. Nasceu numa estrebaria, usava as roupas, e tinha aquelas roupas que é para o dia a dia, para o movimento que ele fazia. Jesus não teve um closet, Jesus não teve uma condição de se hospedar num hotel 3 estrelas com os discípulos. E o texto diz, na biografia de Jesus, que até o local onde Jesus foi enterrado, sendo Deus,
não era dele, era emprestado. Então a pergunta é: por que morrer por esta causa? Por que matar a carne? Diante de uma religião dos saduceus, fariseus e todo o povo, a pergunta é: por que matar a própria carne? Por que ele aceita sofrer o vilipêndio na carne, na sua carne? A resposta é simples: para fazer a vontade do Pai. É isso. Ele não tem outro objetivo, ele não tem outro interesse. Esse é o líder, esse é o Messias, esse é o mestre que as pessoas desejaram matar, e ele, sabendo que ia ser morto, ele não tinha nenhum porquê as pessoas ter raiva dele nesse sentido, porque ele não foi um Caifás, mas ele aceita. E a resposta, porque ele aceita, é para fazer a vontade do Pai. Eu estava meditando nesse texto. Por que a gente precisa matar a nossa carne? Por que é tão difícil para nós o que a gente canta, o que eu prego para os outros, o que eu escrevo nas redes sociais, o que eu ensino, quando chega na hora de eu aplicar a mim, eu não aceito. Não existe uma Bíblia para homem, uma Bíblia para mulher, uma Bíblia para pastor, uma Bíblia para filho, uma Bíblia para pai. Existe a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então por que Jesus tem que morrer? Por que Jesus aceita a questão de, na sua carne, ele padecer por isso? Para quê? Se bastava ele fazer um ato assim. Óbvio que ele descumpriria a missão. E aqui estava longe, impossível de acontecer. Mas só para a gente pensar, por que Jesus permitiu que a sua própria carne fosse ferida? Por que ele tinha que dar esses atos de sofrimento na carne? Por que não foi feito talvez alguma coisa para que a carne de Jesus não fosse amortecida, para que ele não sofresse? Porque, irmãos, se a carne não morre, não tem como acontecer algo melhor na nossa vida. Enquanto nós agimos na carne, o melhor de Deus nunca vai acontecer. Se nós não tivermos esta deliberação, sabe deliberação? Vontade, convicção, de viver o que a palavra fala, de como temos que ser. Quer ver um exemplo? Como é que você leva um tapa no rosto e dá outra face? É fácil? É fácil, querido? Como é que é possível perdoar 70 vezes 7? Como? Como? Se tem momentos na vida, sendo passivo ou ativo, você já perdoou 15 vezes na sua existência. Só que a Bíblia não fala perdoar 15 ou 70 uma única vez. Ela fala, perdoe 70 vezes 7. Isso não é fácil. Como, por exemplo, então, sentir na própria carne, tirar a sua capa e dar para alguém necessitado. Como fazer isso aí?
Pastor, aí é difícil, né? Não, realmente é difícil. É matar a carne. Matar a carne. Essa é uma dificuldade, eu repreendo o diabo de escutar agora, em nome de Jesus. Trânsito. Como perdoar alguém que estraga o seu carro e diz para você, eu não tenho dinheiro para te pagar. Hein, Sarajoto? Como é que fala lá? Qualquer semelhança, um negócio assim, é mera coincidência. Como? O camarada bate no seu carro, você fala para ele assim, lindo, vá em paz e não peques mais. E você fica com R$2.000 para pagar o conserto. Como? Como perdoar quem te difamou? Como perdoar quando alguém ficou com raiva de você e pegou segredos que você conversou com ele, abriu o coração, e porque ele ficou com raiva, ele pegou os segredos e colocou para o público? Como matar a carne diante de alguém que você estendeu a mão, deu a capa, deu pão, e de repente você toma uma facada nas costas de traição? Como? Ou por que eu tenho que fazer isso? Você concorda que existem alguns versículos na Bíblia que a gente não gosta muito de ler? O Salmo 23 é bacana, né, queridos? Salmo 23 é bom, o 91 é bom, mas existem alguns princípios que a gente fala, aí a gente quer invocar o que Paulo escreve. Não, aquele que começou a boa obra vai terminar. Mas então aí vale. Então a gente não tem disposição para matar a carne. Você vê como a gente tem um pouquinho de malandragem para algumas coisas? Não, Deus sabe, pô, não sou santo. Deus sabe. Não está escrito que aquele que começou a boa obra vai terminar? Então me respeita, eu estou em processo. Poxa, mas você gosta de invocar a defesa, mas não gosta de invocar ou avocar a obrigação. É interessante, porque só tem um jeito de Jesus reinar na nossa vida. Se Ele não ver a nossa carne morta, Jesus não reina na nossa vida. Não reina. Eu posso ser religioso, eu posso ser um exímio pregador, eu posso ser uma pessoa bacana, eu posso ser o que for de coisas boas, como alguém gosta de dizer. Mas ele é uma boa pessoa. Boa pessoa. Mas se é uma boa pessoa e não mata a sua carne por vontade do Pai, ele não pode, não viverá, não tem como. Vaidade, rancor, ódio, essas coisas da gente, coisas que a gente faz, e se não faz, pensa. E Jesus falou, o pecado primeiro vem pelo pensar, hein? Coisas que a gente arquiteta na mente e deixa descer para o coração, e não puxa o gatilho por falta de coragem, mas arquitetou. Por exemplo, quando te derem um tapa, vire o rosto, fala, velhinho, é ruim, hein? Faço não, aí é demais. Pois é realmente difícil, mas a gente só consegue ter o sucesso, a gente só consegue ter o melhor de Deus na nossa vida, quando nós matamos a nossa carne. Se nós não matarmos a nossa carne, nós vamos viver com misericórdia, nós não vamos deixar de ser abençoados. Entenda o que eu estou dizendo para você. Deus não vai pesar a mão no sentido de, já que você não fez isso aqui, então também eu mando um raio agora. Não. É só para a gente pensar que quando a gente não mata a nossa carne, a gente não libera
para que algo melhor da parte de Deus aconteça na vida da gente. Se eu não matar a minha carne, eu vou ficar sempre nadando, e pode ser que até o último dia da minha vida eu vá morrer na praia, quando na verdade eu estava a 1 metro de viver as realizações de Deus, o sobrenatural de Deus. Dos 3 inimigos que o homem tem, o inferno, Satanás, o mundo e a própria carne, a carne eu considero a pior, porque o mundo a gente já sabe que está no maligno, o diabo sabe que ele é mau, ele é destruidor, mas e isso aqui, ó? Isso aqui, ó, isso aqui. E quando alguém passa e pisa no pé da gente e machuca, querendo ou sem querer, como é que nós reagimos? Qual é a nossa atitude diante disso? Por que a gente precisa matar a nossa carne? Grave isso, porque quando a gente não mata, não acontece nada de melhor de Deus na nossa vida. Como é que a gente pode ser usado por Deus quando o meu eu, a minha carne, não é morta? Você entende que algumas expressões, algumas manifestações parecidas como ser cheio do Espírito Santo, pode não ser o Espírito Santo, pode ser carnalidade, pode ser até obra das trevas. Você entende que algumas coisas eu estou fazendo tão automático, tão acontecendo, e está dando certo. E o pior, está dando certo. E eu digo, está tudo bem. Se está dando certo é porque Deus está abençoando. Não. Como é que eu posso viver o máximo de Deus? Como é que eu posso ser usado no pleno de Deus, quando a minha carne não é morta, quando o meu eu não é morto? Pode ser que eu esteja sendo bem sucedido em alguma coisa, e eu possa ouvir naquele dia do juízo de Deus, eu não te conheço. Senhor, eu preguei, eu cantei, falei, beleza, você fez tudo isso aí, mas eu não te conheço. Quando a gente entende que é necessário matar a carne, a gente se lembra, aí sim, que nós estamos em construção. Então Deus pode estar trabalhando em algo que agora nos dói, porque nós estamos em construção. Deus muitas das vezes vai pedir, exigir, aguardar a morte da carne, para que algo seja construído em nós melhor, porque enquanto não houver esse espaço, não tem como Deus construir obra excelente em nós, não tem como romper no mundo espiritual, em patamares, em níveis que Ele tinha destinado para nós, porque irmãos, a carne é terrível. Quantas pessoas começaram bem no Evangelho de Jesus, vinham cantar de graça, vinham pregar de graça. Quantas pessoas, você falava para ela assim, querido, você pode ministrar para nós tal dia? A pessoa falava, pastor, tranquilo, você dava lá o dinheiro do combustível para ela, que tem que fazer isso mesmo, até abençoava às vezes com alguma coisa a mais, que é justo, se possível também, e essa pessoa vinha feliz da vida. No nosso caso aqui, isso é muito, eu posso falar com tranquilidade, a gente tem esse princípio, mas eu já vivi experiências como pastor da casa, de ligar para pessoas que já pregaram aqui, que disseram para mim assim, sabe o que é, pastor? É que agora eu tenho outro carro, e meu carro agora é tal, e se o senhor não puder me dar tanto, eu não posso ir aí. Aí eu perguntei para esse camarada um dia, mas o seu carro é um foguete? Para você me pedir isso, porque que eu saiba, o foguete da NASA, aquela explosão, e vai a todo aquilo de combustível. Aí aquela risadinha, não pastor, o senhor entende, né? Eu falei, eu entendo sim. Um outro cantor, eu convidei ele para vir pregar, para cantar aqui no evento, uma época. Não faço mais isso não, irmãos. Não faço, mas sei que tem gente que faz, e aí é com eles. Ele disse assim, eu cobro X, pastor.
Eu falei, para. Ele falou, eu vou lá e canto para o senhor, mas o senhor já te passar. Eu liguei para ele em torno de março, mês de março. Eu queria que ele fizesse aqui uma presença conosco, no culto de aniversário da igreja em junho. Ele disse, sim, pastor, não posso. Eu só tenho vaga. Aí ele me disse, dia tal de setembro e dia tal de outubro. Eu disse, como assim? Ele falou, todos os outros dias do ano, eu estou agendado. Irmãos, na época, essa pessoa me pediu 500, não era reais não. Eu fiz a conta, irmãos, multiplica isso uma semana, multiplica por 30, multiplica pelos 365 dias do ano. Você vai ver quanto vai dar. Sabe, querido, essa questão da carne se inflamar, essa questão de muitas das vezes a gente pegar o dom, as manifestações, e vai até aqui, mas daqui para cá não, aconteceu com Jesus. No Getsemane, ele fala assim para o pai dele, pai, afasta de mim, mas, no entanto, que a tua vontade seja feita. Então, matar a carne, sempre vai ser para nós dolorido, sempre será difícil para nós. Podemos falar o que quisermos, vamos pegar justificativa para não fazer, vamos pegar exemplos porque não fizemos, vamos trazer um monte de coisa para nós, para justificar porque eu não fiz, porque eu não faço. Mas a verdade é uma só, quando nós matamos a carne, nós fazemos a vontade de Deus. Agora, se eu não mato a minha carne, como saber o que o futuro nos reserva quando temos dificuldade de matar o nosso eu? Como é que eu posso saber o que tinha reservado para mim, ou o que está reservado para mim, quando eu tenho dificuldade de matar a minha carne? Como que eu faço? Porque nós vamos entender aqui, e já a gente chega nesse ponto, que a morte de Jesus, ninguém no mundo pode dizer até hoje o que aconteceu ou o que atingiu. Vou repetir, ninguém até o último dia da terra pode dizer o que a morte de Jesus produziu. Nós sabemos, por exemplo, que a sua morte nos trouxe salvação. Nós sabemos de pessoas que foram libertas, nós conhecemos pessoas que saíram do crime, da prostituição, de tanta coisa por causa de Jesus, mas a extensão completa, quem sabe? Quem sabe o que a morte de Jesus fez? Quem sabe? Quem é que pode dizer, falar assim, não, a morte de Jesus concluiu tudo? Não, não concluiu tudo ainda, porque tem muita gente para ser salva ainda, tem muita obra do Espírito que ainda vai acontecer. Tem muito bandido, criminoso, que vai ser tocado pela morte de Jesus. Tem muito empresário, muitos empresários, muitos cientistas, muitos doutores, tem muita gente simples, que ainda não foi tocada, mas será, pela morte de Jesus e pela sua ressurreição. Então a gente nunca vai saber se, escute bem, enquanto a carne falar alto, a gente nunca vai saber do que o futuro nos reservava. Pode ser que a gente pare aqui, pode ser que a gente vá até aqui, e nunca saberemos aonde poderíamos chegar, a não ser naquele dia que o Senhor falar conosco. Agora, se nós estamos nas mãos de Deus, e nós matamos a nossa carne, Ele sabe como nos conduzir. Quando eu morro, no sentido de matar a minha carne, e é o que Jesus fez. Quando ele expira, ele diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sabia, o Pai, como o conduziria.
E na verdade, irmãos, quando a gente está disposto, quando a conversão é genuína, quando a regeneração começa a acontecer na nossa vida, irmãos, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, porque matar a carne, ferir a própria carne para que a vontade de Deus aconteça, vai contra o nosso ego, vai contra o nosso temperamento, vai contra a nossa vaidade, vai contra as nossas capacidades, vai contra um monte de coisa que a gente tem, traz. Por quê? Porque é da carne. E eu vou dar de novo o exemplo. Tirar a capa e dar para alguém que eu não conheço. Se alguém te ofender, caminhe com ele mais 1000. Como assim? Como fazer isso? Para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida, nós precisamos matar a carne. E ao matar a carne, nós abrimos espaço para o recomeço divino em nós. Quando nós matamos a nossa carne, é quando eu me entrego. Isso não é fácil não, irmãos. Isso não é fácil. A gente pode estar na igreja 10 anos. A gente pode estar na igreja há algum tempo. E de repente eu estou trazendo dentro do meu coração algumas coisas que eu não gosto que mexam, que eu não quero mudar, que eu não quero tocar, que eu não quero ajuda. Eu não quero. Eu não vou fazer. E eu esqueço que ao matar a minha carne, eu estou dando a chance de Deus conduzir a minha vida do jeito que Ele quer. Quando eu conduzo a minha vida do jeito que eu quero, Deus não faz o que Ele quer em mim, porque sou eu que estou conduzindo. E matar a carne é abandonar, é entregar nos pés da cruz, é ir para a cruz e permitir que a palavra dEle, a vontade dEle se cumpra em nós. Quando eu mato a minha carne, eu não fico escolhendo versículos para trazer para mim, no sentido de isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não quero ouvir isso. Quando eu mato a minha carne, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor. E quando nós matamos a carne, há um recomeço do céu para começar na nossa vida aqui na terra. Não é na eternidade, é aqui na terra. É aqui na terra. Mas sabe, irmãos, às vezes nós precisamos matar a carne chamada passado. Quantas vezes nós estamos aqui, está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, mas isso não. Eu estou pulando, eu estou saltando, eu estou feliz, eu estou dando risada, eu estou alegre com Jesus, mas não, nisso não, e eu estou trazendo isso aqui. Eu estou trazendo aqui dentro do coração veneno, eu estou trazendo ódio, eu estou trazendo raiva, eu estou trazendo ira. Pode pregar o tanto que quiser, pode ter sonho, pode o profeta falar com você na rua, pode Deus levantar uma irmã usada, um irmão usado, mas quando a gente não está disposto a matar a porta do passado, ou fechar a porta do passado, o novo de Deus não pode acontecer na nossa vida. Até aqui tudo bem. Quer ver um exemplo? Ananias e Safira. Que coisa boba! Para que fazer aquilo? Ninguém pediu para eles venderem a propriedade e levar aos pés dos apóstolos. Mas é que eles viram os outros, a igreja fazendo, e faziam com o coração. E o livro de Atos no início diz que não havia necessidade entre os irmãos. Então eles fizeram o quê? Você concorda que a carne naquele momento era receber também o aplauso dos outros? Era receber, dizer: grande irmão Ananias, hein? Uhul! Olha, está aí um homem de Deus, hein? Vendeu uma casa e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Primeiro, não foi mandado que fizesse isso. Não foi um pedido dos apóstolos. Não foi ninguém que falou para eles fazer. Eles fizeram porque eles quiseram. Mas qual era o sentimento da carne? Os outros estão fazendo. A gente não vai... Você vai... como é que vai ser, bem? Nós vamos deixar todas as famílias da igreja agora vão e a gente não vai fazer nada? Vai ficar ruim. Daqui a pouco vão descobrir que a gente não é tudo isso. Então o casal vai, combina, vende a propriedade por um valor bem maior e dá uma parte dizendo, entrega e fala: a gente vendeu só por isso. Para que fazer isso?
sem razão. Na verdade, a carnalidade de Ananias e Safira estava muito evidente. E às vezes, querido, não pode acontecer o renovo de Deus, não pode acontecer o recomeço de Deus na nossa vida, se nós não matarmos o passado. A outra coisa é fechar a porta para o passado, e é deixar o passado morrer. Enquanto essas coisas ficam aqui dentro de nós, nós vamos ficar gerando sentimentos de vingança, vai sair palavras que não tinha que sair. Irmãos, eu me arrependo de muita coisa que eu já falei. Eu já pedi perdão para Deus, porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós vamos ter que responder. Pelas nossas palavras, o que nós falamos, a Bíblia diz que nós vamos ter que responder. Livro de Daniel e Apocalipse diz que há um memorial nosso diante de Deus. Agora pense, lembra aquele dia que lá você falou assim: fulano é uma lambisgoia. Fulano é um... eu nunca retirei. Eu nunca tirei. E talvez eu falei aquilo porque enquanto nós não deixamos essa carne morrer, nunca vai acontecer o renovo, o extraordinário. Como Deus pode nos levar a novas oportunidades, novos recomeços, se não aceitamos a morte da carne? Como é que Deus pode nos levar? Como é que Deus pode nos levar a um novo nível, um novo recomeço, a novas oportunidades, se eu não mato a minha carne, irmãos? Se é sempre a mesma coisa. Como é que Deus pode pegar e fazer assim, vem para cá? Como é que Deus pode fazer? Se eu sempre estou vivendo 90% no Espírito e 10% na carne. Deus não faz, Deus não pode, porque para o céu agir a meu favor, é necessário que Deus reine em mim. E Jesus fala para o Pai: por favor, se possível, afasta de mim o cálice. No entanto, Pai, seja feita a sua vontade. Ele preferiu sofrer na carne, mas a vontade de Deus se cumprir. Outra coisa, nem sempre nós estaremos motivados para matar a nossa carne. Não é. Pode ser vocês, irmãos. Para vocês pode ser fácil. Para mim não é. Para mim não é. Nem sempre, nem todos os dias, nem todas as ocasiões, nem nos momentos que não dá, é fácil. Não é fácil, porque a gente está lutando contra costume da terra, maldade que fizeram para a gente, sentimentos ruins no nosso coração, influência dos outros, tanta coisa. E aí eu me lembro que esse cara fez mal para mim, eu me lembro que essa mulher fez mal para mim, eu me lembro que essa professora fez mal para o meu filho, eu me lembro que esse cara, ele fez um negócio na maldade no meu carro, sabendo que ele podia evitar. Então nem sempre nós estaremos motivados para matar a nossa carne. Tem dias que alguém pode dizer assim, errado: hoje eu estou com vontade de matar um. Eu já ouvi essa frase. Era mais comum no passado. Hoje eu mato um. Como se matar alguém fosse uma coisa tranquila, né? Não tivesse que responder, não tivesse que pagar, e não fosse tirar a vida dos outros, etc. e tal. Jesus, afastar-se daquele cálice, era absolutamente humano. Ele pedir para sair do cálice, o cálice não fosse para ele, é uma declaração humana. Mas a submissão a Deus era o alvo de Jesus. Esse era o alvo de Jesus. Deus sabe que a gente vai errar? Sabe. Ele espera que a gente erre? Não. Ele quer que a gente continue errando? Também não. Vai nos lançar fora pelo erro de agora? Se não for contra o Espírito. Porque a Bíblia diz: se pecar contra o Espírito Santo de Deus, aí não tem perdão. Mas então como é que fica isso, pastor? É como Jesus, que mesmo diante da dificuldade da carnalidade, ele fala para o Pai: apesar de doer, faz o que o Senhor quer.
Uma pergunta para nós esta noite. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Quantos de nós aqui essa noite teria coragem de fazer um voto com Deus, a partir de hoje, pedir perdão pelos pecados cometidos nessa área, e levantar a mão e dizer: a partir de hoje, eu vou fazer só a vontade de Deus? Quem poderia levantar as mãos e dizer isso? Fazer um voto desse? Por que Jesus aguentou fazer isso? Se ele sentiu dor, chorou, sofreu, por que ele aguentou? Há uma questão aqui muito interessante. Porque ele não foi poupado. O Senhor, o Pai, o Deus, não afastou o cálice. Apesar dele pedir, Deus não tirou o cálice. Ele teve que beber o cálice. É a vontade do Pai beber, ele fala: então eu vou beber. Como é que Jesus conseguiu? Lá no verso 39, dá uma lida comigo. Lucas 22, verso 39. Está escrito assim: foi como costume. Achou aí? Foi como de costume. Saindo da ceia, Jesus foi para aquele lugar. Que lugar? O lugar de costume. Está em Jerusalém, onde ele vai orar sempre, onde é o lugar. Ele não vai no templo, ele vai no Getsemane ou Getsemane. Essa palavra costume, no grego, ela tem um significado duplo, com derivados, diria até que mais coisas. Primeiro que o texto está dizendo como de costume, ou como costume. No grego é ethos, que significa estar habituado. Então, quando está dizendo Jesus, como de costume, foi ao Getsemane, a primeira explicação, a primeira tradução significa: Jesus estava habituado a ir para a oração. Jesus não ia para a oração de vez em quando. Ethos. Então Jesus, ethos. Ou seja, Jesus estava acostumado a ter uma vida de oração. E a gente não vence a carne, não mata a carne, se não for vida de oração. Você pode ter certeza disso, irmãos. Só que Jesus, o texto diz, com toda essa pressão, ele, como de costume, põe na tela para mim, como de costume, ele então vai para aquele local. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O que isso nos dá? Primeira explicação, primeira verdade para nós. Que para Jesus não foi uma vigília qualquer, não foi um cultinho de oração, não foi um culto de quarta-feira, não foi um culto de domingo, não foi, ele foi orar naquele dia, era hábito, e como de costume, ou seja, e como ele estava habituado. Eu só consigo entender, matar a minha carne, quando primeiro eu gero aqui, desejo. Segundo, eu gero hábitos, comportamentos que apontam para algo que eu estou querendo fazer. Então, Jesus saindo da ceia, na quinta-feira à noite, como de costume, ou seja, era como hábito dele, estava habituado também àquele lugar. Então, para Jesus, orar em dias ruins faz parte. Mas para Jesus, orar em dias bons também faz parte. Para Jesus, quando tem comida na panela, orar faz parte. Mas para Jesus, estou explicando um exemplo, se não tem naquele instante, ele vai orar do mesmo jeito. Porque a oração na vida de Jesus, ele sabia que na humanidade dele só teria um jeito dele vencer. É uma vida habituada a estar aos pés do Senhor.
é uma vida devotada ao Senhor. Não é vir à igreja, não é ter um cargo na igreja, não é ser pastor de uma igreja. Porque ser pastor, irmãos, hoje em dia está muito, entre aspas, fácil demais. Tem gente que não prepara sermão, não cava, busca na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, dá uma miscelânea aqui, faz aqui, dá uns reteté no púlpito, o povo dá glória. Para Jesus, verso 39, como de costume, ethos, que significa estar habituado, ele vai orar. Por que ele foi orar nesse dia? Porque ele está agoniado. Porque ele está agoniado. Porque ele vai padecer aquele cálice que eu descrevi para você. Ele vai passar por aquilo. Mas essa palavra, no grego, ela também significa catar, com K, que indica um movimento com significado de ir para baixo. Catar, que é assim que se pronuncia no grego, significa uma ação de alguém que sai de um lugar mais elevado para um lugar em posição inferior. Então, por que Jesus, o texto diz, e como de costume, ou seja, como habituado, Jesus estava acostumado, sendo Deus, sendo parte da Trindade, ele estava acostumado a fazer isso aqui, ó. Sair da posição e se curvar diante do Senhor. Ele estava acostumado, não era problema para Jesus orar, não era problema para Jesus sair dessa esfera e descer para uma outra esfera. Em que condições? Na condição de quem se humilha, de quem mata a carne, de quem fere a si mesmo e de quem está declarando: eu dependo do Senhor. Só que o texto está dizendo, grave isso, como de costume, ou seja, Jesus tinha o hábito, Jesus tinha a vida sempre de se curvar para que a vontade de Deus fosse na sua vida. Ele teve luta? Teve. Ele teve decepções? Teve. Ele teve momentos que chorou? Teve. Mas a Bíblia diz que até o último instante antes da cruz, e Jesus, ele desce, ele sai da posição de Deus. Ele não trouxe no seu corpo, na sua humanidade, a ideia de ser divino, ou de fazer coisas para que ele não entrasse em questões de dor, mas ele tinha hábito. Quando João Batista morre, eu citei agora há pouco, por que Jesus, ele vai orar lá? Eu vou me atrever a dar um comentário meu. Vocês me permitem? Digam amém. Eu acho que Jesus pode ter ido orar logo após a notícia que João Batista foi decapitado, porque ele ficou triste. Então ele foi orar sozinho. Eu acho também que é possível que naquele dia que a notícia chegou para ele, que João tinha sido degolado, Jesus foi orar dizendo: hoje foi João, daqui a 3 anos vou ser eu. Uma vida de oração, como de costume. Essa palavra significa, metaforicamente, ela expressa uma relação de que uma coisa tem a ver com a outra. No grego, ela também tem esse significado, quando aplicado no sentido metafórico. Quem não desce, não sobe. Quem não se humilha, não é exaltado. Quem não mata a carne, não vive a glória de Deus. Por isso, catar, que a tradução diz que ele era acostumado nisso, Jesus vai para esse local, que para ele, só Judas, que delata aquilo, poderia ter feito, além dos 11, porque ele sabia o endereço, ele sabia o local certinho onde Jesus ia estar, e sabia que era costume de Jesus orar. Judas sabia, se tem um lugar que Jesus estará, em Jerusalém à noite, ele gosta de orar lá. Era como se Judas pode ter dito: é costume de Jesus, para aprender Jesus, como é que faz? É costume dele catar, dele estar lá no Getsemane.
E o Getsemane está fora da cidade velha de Jerusalém. O Getsemane está numa situação que tem que passar, às vezes, pelo Vale de Cedron. Não faz parte do centro, faz parte de uma coisa escondida, guardada, separada. Jesus ia orar lá. Não tinha um facho de luz, não tinha 3 ou 4 repórteres, não era hábito. Jesus aprendeu desde cedo que para crescer com Deus a gente precisa se baixar. Para fazer a vontade de Deus é necessário a gente matar a nossa carne. Você está entendendo? Diga amém. Não tem como. Não tem como. As pessoas saem da igreja com a maior facilidade por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Pelo pastor, geralmente é o vilão da história. Porque não gostou. Porque pediu para ministrar um hino e não ministrar o hino, então ele se sentiu desprestigiado. As pessoas saem da igreja porque não foi convidado para a formatura de alguém. Falou, poxa, convidou, mas não me convidou. Então vou sair da igreja. As pessoas saem da igreja porque não vão com a cara de um irmão, de outra irmã. As pessoas saem porque não gostou de uma palavra. Então eu saio. Eu ingresso numa outra. Muitas das vezes num trato, como se fosse uma coisa simples. Sair daqui, vou para ali, está tudo bem e tal, e esquece. As pessoas têm dificuldade. Nós temos dificuldade de matar a nossa carne. Nós temos dificuldade. É mais fácil pegar o atalho. É mais fácil chutar o balde. É mais fácil dizer que se lasque. É minha decisão, pronto e acabou. Porque nós não estamos trazendo para a nossa vida o kata. Jesus só conseguiu chegar nesse dia, nesse momento, o humano de Jesus, porque era costume de Jesus prostrar-se para vencer e fazer a vontade do Pai. Como matar a carne, se eu não me habituo a buscar e crer no Senhor? E esta mesma palavra, kata, no grego, ela quando está em composição com outras palavras, que significa movimento para baixo, então se você juntar, compor ela, tem uma palavra que significa katabaião. Essa palavra, que tem na composição dela também a palavra katá, significa descer. E fazendo a composição do katerió, no grego, dá a ideia de demolir, dá a ideia de derrubar, dá a ideia de destruir. Como é que Jesus faz a vontade do Pai? Colocando a vida dele nas mãos de Deus, se destruindo quanto à sua humanidade, descendo para que o nome do Senhor fosse glorificado, e padecendo no seu corpo, sofrendo as chagas que ele ia sofrer, para que ele pudesse destruir a carne, e o nome de Deus ser glorificado. O medo de Satanás, o medo do diabo, quando Jesus sai do batismo de João, se tu és o Filho de Deus, o medo de Jesus vencer na carne, o medo do diabo. Adão eu já derrubei, você também o derrubo, mas nem lá pós-batismo e nem aqui Jesus deixou a sua divindade falar alta. Ele desceu. Então faz todo sentido, porque Jesus foi ao Getsemane, porque ele precisava fortalecer a sua dependência do Pai. É quinta-feira, passava das 22 horas, ele estava para ser preso, não é surpresa. Não dá para ficar assim, ó, vou ficar aqui, vou tomar umas borrachadas para as costas, paulada, vão cuspir em mim, vão rasgar minhas vestes, eu vou padecer na mão desses homens, vou ser manietado pelo soldado, mas é o seguinte, estou tranquilo. Para Jesus não. Jesus vai para o Getsemane. O texto diz, como de costume, porque era ali
que ele seria fortalecido para matar a sua carne. Não se mata a carne sem descer, não se mata a carne sem movimentar-se para baixo, não se mata a carne sem curvar-se, não se mata a carne sem derrubar a si mesmo. Não tem jeito. Ah, meu Deus, como algumas palavras a gente não quer ouvir, como algumas palavras mexem com a gente. A morte de Jesus. Eu pergunto para você, aonde a morte de Jesus alcançou? Quem sabe? O que o fato de Jesus padecer a cruz? Aonde ele atingiu? Será que todos os salvos dessa terra já foram? Foram não. Aonde a morte de Jesus tocou? Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, fantástico escritor convertido, não cria em Jesus. E ele foi estudar a Bíblia para, entre aspas, desmascarar. Mas a hora que ele começa a ler as Escrituras, ore cantarabaxere alabás, ele se converte e se torna esta arma maravilhosa contra o inferno. Livros fantásticos. Aqui da igreja eu sei de Fernanda, que é fã de outros irmãos. Já tive a oportunidade de ler coisas rápidas dele. Mas vi um tempo atrás uma entrevista que ele deu de deixar muita gente de queixo caído. Então eu pergunto para você, aonde a morte de Jesus? Eu vou mudar. Aonde a carne de Jesus que foi morta atingiu? Conta-se a história que Stalin mandou matar todas as famílias de evangélicos, de cristãos. E chega um grupo de soldados com metralhadora numa casa e encontra no porão uma família que está com receio ali. Eles perguntam: quem de vocês é cristão? Vocês têm a chance agora, porque vocês vão morrer. Quem nega pode sair. Quem fica? Quem ficar pode saber. Nós vamos matá-los. Segundo a história, algumas pessoas negaram Jesus. E assim que aquelas pessoas que negaram a Jesus saíram daquele ambiente, as pessoas que ficaram e resolveram não negar Jesus, o soldado e a sua equipe fechou a porta. E em segurança, tirou a sua metralhadora, tirou o seu capacete, colocou no canto e diz: a paz do Senhor, irmãos, eu vim aqui para orar com vocês. Então quem pode dizer que a morte da sua carne não vai trazer pessoas para Jesus? Se a morte da carne de Jesus produziu efeito em mim, o que a nossa morte de carne pode fazer? Ore mais, chore, canta, alabaxere, alabás. Derima, chore, alabás. Que nós sabemos, o que nós sabemos de Jesus, da morte dele, é o que chegou das Escrituras, daquilo que lemos, mas aquilo que a gente não tem acesso. A pergunta é: o que a morte da nossa carne pode produzir para que a vontade de Deus se manifeste em nós? O que a morte da nossa carne, quantas pessoas, quantos objetivos, quantas situações Deus pode, quantos recomeços de vida Deus pode fazer na vida de outras pessoas, por causa da nossa morte, por matarmos a nossa carne. Quantas pessoas têm um projeto de Deus de salvação, mas não foram ainda tocadas. Pode ser, queridos,
que pela morte da nossa carne, algumas famílias, algumas pessoas chegarão aos pés de Jesus. O que para nós dói hoje, o que para nós nos machuca hoje, produz um peso de glória para a eternidade, produz algo fantástico. Por isso nós só saberemos o completo de Jesus quando nós estivermos na sua presença. Mas tem uma coisa boa para a gente saber naquele dia também. Pessoas que a gente não soube, mas que pela morte da nossa carne, nós tocamos ela no amor de Deus, e elas aceitaram Jesus. Mas, e se Jesus não se submetesse à morte de cruz, como seria? E se Jesus não entregasse a sua morte, a sua carne? Aí o texto diz que nos instantes finais de matarem Jesus, como de costume, ele vai ao Getsêmani, como ele já estava habituado, porque puxar período de oração com Jesus não era 10 minutos. Sabe essa oração de 10 minutos que a gente tem aqui antes do culto, que tem que estar catando a laço alguns para vir orar, que escalado não vem? Sabe, essa oração de 10 minutos aqui, dá vergonha de orar com Jesus, se fosse aquela época. Porque Jesus puxava o período de oração, ó, noite adentro. E no outro dia ele não dormia até as 11, nem até as 2 da tarde. Acompanhar Jesus tinha que ser por convicção. Por isso ele fala: quem quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. 10 minutos de oração para Jesus não é brincadeira? A verdade seria uma afronta, né? O texto diz, como de costume. Como é que Jesus vai beber o cálice? Primeiro, a oração para ele é algo que é o seu combustível. Segundo, Jesus não ora só quando a mãe está doente. Jesus não ora só quando ele quer passar numa entrevista da fábrica. Jesus não ora apenas quando precisa de uma bênção. As pessoas têm o hábito de dizer que vem na igreja para buscar a sua bênção. Aonde que na Bíblia está escrito que é isso aí? Aonde? A Bíblia diz que culto é celebração para Deus. Mas se Deus não der a minha bênção, e até corinho a gente canta. Então a gente vem para a igreja para receber bênção? Não, tem alguma coisa que não está batendo. Nós celebramos ao Senhor. E podemos e somos abençoados. Mas nós invertemos as coisas. E por isso que algumas respostas não vieram na nossa vida. Sabe o que a gente faz? Fora. Hoje não mais, muito. Mas eu vi isso na minha adolescência, juventude, e muito pouco aqui, porque poucos foram os que ainda devolveram o cartão de membro. Mas era comum pegar o cartão de membro e fazer assim: está aqui meu cartão de membro, a partir de hoje eu não faço mais parte dessa igreja. Por quê, querido? Não, prefiro não comentar. Não, eu não gostei disso ou daquilo. Então você está saindo por causa disso. Está certo. Versículo 43. E um anjo veio e o fortaleceu. Quando Jesus está em Catar, ele está em agonia. Veio um anjo, sentou-se ao lado dele. E a Bíblia diz que a resposta veio naquela hora. Jesus orou 3 vezes nessa madrugada, antes de ser preso. Na primeira oração, o anjo já desceu e falou. A gente não tem ideia de se esse fortalecimento foi força no espírito ou se foi força física. Tem alguns que entendem que Jesus foi fortalecido no físico. A Bíblia não diz. Há outros que acreditam que Jesus foi fortalecido no espírito e por isso ele aguentou. A Bíblia não diz. Porque as pauladas que Jesus tomou foram de verdade. A cruz que ele usou foi de verdade. O escorrer sangue nas costas dele foi de verdade. E com certeza doeu.
Mas isso não muda. Isso não muda. Por que não muda? Porque ele estava orando. Ele estava colocando a dependência dele, matando a carne dele, de que jeito? Para não correr dali, para não fugir dali, para não desesperar dali. Jesus vai para o Getsemane. E o texto diz então que um anjo desce e o fortalece. E eu quero terminar com você dizendo o seguinte, meus irmãos. A gente só consegue se mover nessa terra. Mover que eu falo é na vontade de Deus, se nós estivermos no catar do Senhor. O que é isso, pastor? É com disposição de mover-se para baixo, para que Ele reina e a carne morra. Só tem esse jeito. A gente só consegue vencer a carne no catar baiano. Pastor, como isso? Da mesma maneira. A gente só consegue vencer essa posição quando a gente tem disponibilidade de descer. E descer aqui não é isso aqui não, ó. Descer da plataforma para um piso não. A ideia dessa palavra, que quando na composição, é descer da posição que eu estou e deixar que a vontade dele aconteça em mim. Por isso que Jesus venceu e foi para a cruz. Por isso que quando os guardas chegaram diante de Jesus e perguntam assim, quem é Jesus? E Jesus fala assim, sou eu. Ele está esperando. Como é que alguém que vai ser preso consegue suportar? Porque estava no catabaiano. E a gente só consegue fazer a vontade do Pai quando nós estamos no catanel, que é destruir, é abater a minha carne. Se isso não ocorre, eu posso dar a salva de palma mais bonita aqui dentro da igreja. Eu posso ser o dizimista mais, sei lá como é que eu digo. Eu posso ser o ofertante maior. Eu posso fazer boas obras. Eu posso ser semeador de primícia na vida de profeta. Eu posso ser alguém que limpa a igreja, alguém que cuida da igreja. Eu posso ser o que eu sou, pastor. Eu posso ser. Pode ser eu, o pastor desta casa, que faz, mas não faz se abaixando. Faz no automático. Faz sem entender. A lição de Jesus para todos nós, para que algo melhor aconteça na nossa vida, nossa carne precisa morrer. Pode falar, pode dizer, pode ficar triste, pode fazer o que quiser, irmão. Está aí uma coisa difícil para todos nós, é viver o catar do Senhor. Como assim? É movimentar-se para baixo, no sentido de que Ele reine, que as palavras dEle reine, ainda que eu sofra, ainda que eu padeça. Mover-se para baixo é o sentido de, estão batendo, está doendo, está dolorido, mas eu continuo dizendo, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, eu vou continuar até o final, eu não vou abrir mão. Para que algo aconteça melhor na nossa vida, Jesus, para passar por aquela morte de cruz, naquele dia, não foi um dia que Jesus orava, era uma vida de catar, era uma vida deixando de lado a sua divindade, se esvaziando dos seus direitos, se esvaziando da sua glória. Irmãos, vocês já assistiram Paixão de Cristo, que a gente foi assistir na época com todo mundo, naquela época na igreja, Paixão de Cristo no cinema. Mas por mais que eu leia, por mais filmes que eu já tenha visto, todas as vezes que Mel Gibson foi o diretor, eu vejo Jesus apanhando e o sangue escorrendo. Irmãos, outro dia teve uma criancinha na apresentação aí numa cidade do Nordeste, que os soldados estavam lá, pegaram Jesus, então estava um teatro montado, aberto ao público, aí os soldados pegaram e foram bater em Jesus, e essa criança era uma criança com síndrome de autismo,
Ela saiu de onde ela estava, foi lá no palco e começou a empurrar o soldado, porque não faz isso com ele, não faz isso com ele. A gente se emociona quando vê um filme de Jesus. A gente se emociona com algumas imagens, mas quando chega na hora de fazer o que ele fez por nós, aí não, pastor, aí não, aí não. Eu não estou nesse nível ainda de crente. Não. Eu não estou na hora de perdoar ainda não. Não. Pois é. Não há recomeço divino enquanto a gente não faz o catar. Por que Jesus conseguiu matar a sua carne? Eu pergunto para você, o Filho de Deus, nos últimos instantes, se somar tudo que Jesus orou no ministério terreno, acho que tudo que nós oramos aqui na vida não dá ainda. Porque os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando. Mestre, onde o senhor estava? A gente estava te procurando. Estava orando. Estava orando. Uma vez, um grande teólogo, eu não vou saber, acho que é Whitfield, a rainha da Inglaterra foi procurá-lo. Havia uma guerra e o país estava em crise. E ela bateu, a rainha foi até a casa desse homem, desse reverendo, e abriu alguém a porta e disse: eu preciso falar com o pastor, com o reverendo. E aquele auxiliar de pastor disse assim: ele está orando, mas eu sou a rainha, mas ele está orando. Quanto tempo ele vai orar? Não sei, mas ele está orando. E ele não autoriza que o chamem quando ele está orando. E a rainha foi para casa, para o palácio, frustrada. Depois da oração, contaram para o pastor que a rainha da Inglaterra saiu cuspindo marimbondo, porque ele não atendeu. Ele disse: eu vou até lá. E quando ele chegou até o palácio, foi anunciado. A rainha disse: o que você fazia de tão importante que você não pôde me atender? Ele responde com toda a calma: eu estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada é mais importante disso para mim, rainha. Ela não teve o que dizer. Quando nós entendemos isso, há grandes expectativas para médio, curto ou longo prazo. O Senhor fazer coisas melhores em nós. Que Deus abençoe tua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos ficar em pé e vamos